Já vamos dar início. Já, boa noite, já vamos dar início. Só um minutinho, um segundinho. Amor, já estamos indo. Boa noite, boa noite. Tudo bem por aí? Todo mundo está bem? Vamos lá. Chamar seus familiares, seu papai, sua mamãe, titio, vovó. Vamos estar pegando nossa Bíblia. Vamos estar dando início ao culto dessa noite, lendo uma palavra que se encontra lá em João. João capítulo 14, versículo 1. Amém, igreja? Vamos lá? Diz o Senhor: não fiqueis aflito, creis em Deus, crê também em mim, né? Que nós não venhamos ficar ansiosos, aflitos, preocupados, desesperados, né? Vamos confiar, vamos crer em Deus, né? Que só Ele pode mudar o quadro que você está vivendo hoje, só Ele pode responder as suas respostas, só Ele pode te dar a paz que você procura. Só Jesus Cristo que pode estar te dando essa paz, né? Nesse momento, vamos estar orando, né, para dar início a esse culto. Vamos estar convidando o Senhor para se fazer presente aqui na minha casa e aí na sua casa, né? Que Deus possa estar abrindo as nossas mentes, os nossos corações, que nós venhamos estar dispostos a ouvir a voz dEle, entender o que Ele quer para nossas vidas, né? Nesse período aí, né, de quarentena, dessa pandemia, né? Que nós venhamos aprender cada dia mais da palavra do Senhor, que nós venhamos deixar Deus nos usar e que nós venhamos pedir sabedoria para Deus a cada manhã. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Nesse momento, Senhor, queremos te agradecer porque o Senhor tem sido fiel para conosco, meu Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelo pão de cada dia, o alimento que não tem faltado nas nossas mesas, Senhor, que o Senhor possa estar nos capacitando, Senhor, a cada dia, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, venha estar com o nosso emocional, Senhor, a maioria, Senhor, está com emocional elevado, meu Pai, mas que nessa noite o Senhor venha curar o nosso emocional, que o Senhor venha, Senhor, dar tranquilidade, que nós venhamos a verdadeiramente confiar em Ti, meu Pai, que nós venhamos depositar nossa confiança em Ti, Senhor. Toma, Senhor, o seu lugar nas nossas vidas, no nosso lar, Senhor. Que o Senhor possa estar tomando posse, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um aqui presente, meu Pai, que está louvando e engrandecendo o seu santo nome junto conosco, meu Pai. Que tudo que for feito aqui, Senhor, seja para a honra e glória do seu santo nome, meu Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha a derramar bênção sobre as nossas vidas, meu Pai. E nesse momento queremos te pedir uma bênção especial, Senhor, para esses amigos, para esses irmãos, Senhor, que estão voltando a trabalhar, Senhor, o comércio está voltando, meu Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, meu Pai,
que seja feita a sua vontade, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, tá com cada um ali, Senhor, que está indo trabalhar, na sua ida, na sua volta, meu Pai, que nós venhamos, Senhor, ter o compromisso em primeiro lugar conosco, meu Pai, que nós venhamos se cuidar, meu Pai, e que essas pessoas venham ter o compromisso com elas, se cuidarem, meu Pai, usando máscara e fazendo tudo de acordo como o Ministério da Saúde manda, meu Pai. Muito obrigado, porque eu creio, Senhor, que o Senhor já está provendo, Senhor, aqui na terra, meu Pai, o Senhor tem cuidado dos seus, tem cuidado, Senhor, de cada pessoa, cada um aqui representado, o Senhor tem abençoado conforme a sua vontade, meu Pai. E eu creio que o Senhor tem falado aos nossos corações. E também creio que novas criaturas nós somos, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor está nos fazendo forte, meu Pai. É na hora da tribulação, das aflições que nós vemos, Senhor, que o Senhor está conosco, meu Pai. Nós vemos que nós podemos contar contigo, meu Pai. E nessa noite que o Senhor pode estar nos dando, Senhor, uma ótima noite de sono, meu Pai. Que essa pessoa aí do outro lado da telinha, meu Pai, que está passando nesse momento, está aflito, Senhor. Nesse momento está com pensamento negativo, meu Pai. Mas em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar, Senhor, em cada lar aqui representado, meu Pai. Que a sua paz venha reinar, Senhor, em cada lar, meu Pai. Que a sua vontade venha prevalecer, Senhor. Toma cada família aqui, meu Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, vamos estar chamando nosso seminarista Tiago, Ministério de Louvor, né? Vai estar com a palavra. Ele está chegando aí. E falar para vocês que nós, em breve, vamos ter novidade, né? Não é hora de contar, mas peça a oração de vocês, né? Que vocês orem, que vai ter novidade na Igreja Batista Central, né? Em breve nós vamos estar divulgando aí o que Deus colocou nos nossos corações para compartilhar com os irmãos, com nossos amigos, tá bom? Uma boa noite, fica na paz. Tiago chegou aí? Tiago está chegando. Irmão, já estamos quase lá. Tiago chegou. Com você, Tiago. Vamos lá. E vento contrário, temporal, te surpreender em pleno mar. Maneja bem tua vela sem desanimar, crendo que Deus de tudo pode te livrar. Pra Deus não há impossível, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu tenho sim, creio sim. Que o seu poder traz segurança até o fim, remove montes e abre até o mar, se for preciso pra te encorajar. Deus é fiel, de certo cumprirá toda promessa que nos fez. Nem mesmo a morte poderá nos derrotar.
pois quem crê nele, mesmo morto, viverá. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Que o seu poder traz segurança até o fim, remove montes e abre até o mar, se for preciso pra te encorajar. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Pra Deus não há impossíveis, eu creio sim. Que o seu poder traz segurança até o fim, remove montes e abre até o mar, se for preciso pra te encorajar. Se for preciso pra te encorajar. Se for preciso pra te encorajar. Pararara, para pararara, para pararara. Para pararara, para pararara, para pararara. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje nós temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Com o trabalho aguardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para pararara, para pararara, para pararara. Para pararara, para pararara, para pararara. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje nós temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar. Muito trabalho aguardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, e mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Cumpriu-se a palavra de Deus. Cumpriu-se a palavra de Deus. Amém.
Bem, vamos lá. Vamos continuar adorando ao Senhor. Graça e paz. Vamos continuar adorando ao Senhor nesse instante, nesse momento. Sim. Vamos lá. Então, boa noite, meus irmãos. Nós já declaramos que para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis para o Senhor. Não há impossíveis para Deus. E nós temos que crer e confiar no Senhor. Confiar em Deus. Confiar na sua bondade, confiar no seu amor. Tem muitos pedidos de oração que têm chegado e a gente tem alguns motivos para agradecer, né? O Felipe estava na UTI, no hospital, já voltou para casa. A Nayara, lá de São Mateus, a PIB de São Mateus também, já está quase voltando para casa. Tem tantas vidas que o Senhor tem operado. Temos colocado diante de Deus, porque a nossa esperança só pode estar no Senhor. Não temos outra esperança a não ser o nosso Deus. E nós vamos estar orando, colocando diante do Senhor as nossas vidas, o seu pedido de oração, aquilo que está aí te colocando aflição. No início, a Verônica leu o texto lá de João 14, não fique aflito. Algumas versões dizem, não se turbe o seu coração. Crê em Deus, confia em Deus. Jesus disse isso em João 14:1. E que você possa crer no Senhor, crer em Deus, crer no Senhor. Vamos orar nesse instante, tá? Vamos colocar diante de Deus mais uma vez a sua vida. Senhor, obrigado, Deus, por esta noite, por este dia tão especial. Mais um dia na tua presença, mais um dia onde nós separamos para louvar e glorificar o teu nome. Esteja com as nossas vidas, fortaleça a nossa fé no Senhor. Ó Pai, te agradecemos pela vida do Felipe, que, ó Pai, que nasceu e estava na UTI do hospital, mas já voltou para casa. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem operado na vida, ó Deus, da Nayara. Ó Pai, seja, ó Deus, também com a amiga da Mirella, ó Deus, que a Jamile tem colocado esse pedido de oração. Ó Pai, tantos outros pedidos de oração que têm chegado, a Leninha, ó Deus, também, prima da Neia. Ó Deus, esteja com essas vidas, seja com a vida de cada um que está nesse momento, colocando a sua fé diante do Senhor, porque nós sabemos que é o Senhor que pode fazer algo, ó Pai, é o Senhor que pode operar. Esteja com as nossas vidas, fortaleça a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Bem, eu queria, nesse momento, né, o Central News, quem já viu aí o anúncio nosso aí que está circulando no Facebook, a nossa equipe de mídias sociais, esteve colocando lá um anúncio aí, o Central News, a nosso plantão semanal. A Carol produziu um vídeo que tem um plantão semanal e fala todas as atividades da igreja nesta semana. Então eu só quero reforçar, tá, o vídeo aí, eu só quero reforçar que amanhã eu tenho uma live às 20 horas no Facebook da igreja com o pastor Roberlan Juliano. Nós vamos conversar sobre redes sociais, o cristão e as redes sociais. Você está aproveitando aí esse tempo de redes sociais, tem perdido amigos por conta de redes sociais. Estamos vivendo um tempo onde, se você não souber usar as redes sociais, você pode grandes amizades serem desfeitas. Então, amanhã a gente vai conversar, esse bate-papo com o pastor Roberlan Julião, tá bom? Amanhã, Café com Fé, 16 horas, nosso seminarista vai estar trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Sexta, Café com Fé. E no final de semana, né, principalmente no domingo pela manhã, Escola Bíblica, e à noite, celebração online da nossa igreja, tá bom? Vamos estar louvando a Deus mais uma vez. Algumas pessoas perguntam, né, o comércio, pastor, mas o comércio já abriu, só que a Igreja Batista Central não é comércio, nós ainda não vamos retornar por enquanto, vamos permanecer online até a gente entender que é o momento apropriado para que estejamos aí nos reunindo, nos abraçando, adorando a Deus presencialmente. Por enquanto tem sido virtualmente e nós vamos seguir esse protocolo aí de isolamento social. Então é uma palavra do pastor para as ovelhas e também para os amigos, as pessoas que perguntam, olha, eu quero ir lá na igreja. Calma, aguenta o seu coração. Não fique aflito, como a Verônica leu no início.
calma, no momento certo nós vamos estar juntos, as coisas vão caminhar muito bem, tá bom? São esses os recadinhos do nosso Central News. Fique atento que a gente sempre vai estar divulgando o plantão semanal aí e as atividades que nós estamos tendo e realizando como igreja nesse tempo, virtualmente falando. Nós não estamos presencialmente todos juntos, reunido, culto coletivo tem sido online. É um novo tempo e temos aproveitado esse tempo para viver as grandes coisas de Deus nas nossas vidas, tá bom? Nós vamos meditar na palavra. Eu quero ler o Evangelho de João. O Evangelho segundo João. João, nós começamos essa série expositiva na semana passada, quando, na verdade, nós começamos a expor o Evangelho de João. Semana passada, na abertura dessa série expositiva, por que talvez você diga assim, pastor, o que é isso? Uma série expositiva? O que é um sermão expositivo? É um sermão ou uma palavra, uma pregação, onde a gente vai tirar tudo que está no texto. Vamos ver o contexto histórico, social, econômico, político, tudo o que aconteceu naquele exato momento onde o livro foi escrito. Tudo o que estava acontecendo, todo o cenário. Então, uma pregação expositiva, ela é tirada 100% do texto. Então, o texto que nós vamos conversar hoje, nós vamos expor esses versículos, mas lembrando que falamos semana passada, que o Evangelho de João, na verdade, a gente leu o capítulo 20, versículo 30 e 31, que diz o seguinte, nesse versículos que nós lemos, nesses versículos, olha, se fosse colocar todos os feitos de Jesus num livro, não ia ter livros no mundo que pudesse aí registrar todos os feitos de Jesus. E aí a gente percebeu, quando João deixou escrito isso em João 20, versículo 30 e 31, nós lemos esses versículos semana passada para fazer a introdução desta série expositiva. Tá? Vai demorar, como eu tenho dito, um tempo, porque nós vamos expor todos os versículos, sem fugir de assunto nenhum, vamos estar buscando o sentido de cada palavra, por que João ele escreveu cada palavra que está ali, registrou. Nós sabemos que temos 4 evangélicos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um tinha uma ótica, ou seja, uma visão daquilo, dos fatos narrados. E João, ele surgiu, na verdade, pregando, escrevendo. O João evangelista, nós não podemos confundir com João Batista, tá? Porque João Batista está também no Evangelho de João, mas o autor é João evangelista, ele escreveu o Evangelho de João, depois ele escreveu algumas cartas também, 1ª, 2ª e 3ª carta de João. E o que chama a nossa atenção e a gente expôs isso semana passada, o contexto que ele estava vivendo naquele tempo. O evangelho estava sendo aí bombardeado, o gnosticismo estava muito forte no 1º século, e o gnosticismo juntou com alguns partidos ali também religiosos, judeus, de alguns judeus, eles estavam fundindo e começaram a combater a divindade de Cristo, negando que ele era Deus. E João, ele escreveu esse livro com esse propósito de combater isso. E aí, na semana passada nós falamos que o Evangelho de João é um relato selecionado da pessoa e do ministério de Jesus. Ou seja, João, inspirado pelo Espírito Santo, selecionou aquilo que era importante para as nossas vidas. E aí, lá no versículo 30 e 31, isso tudo foi escrito para que você, para que eu, para que nós crescêssemos em Jesus e, ao crer em Jesus, tivéssemos vida. O propósito do Evangelho de João é esse, o propósito desse livro. E entendemos, à luz de semana passada, que nós falamos aqui que o Evangelho é um relato simbólico da pessoa e do ministério de Jesus, e também é o relato sobrenatural. Ou seja, um relato selecionado, ele selecionou o simbólico, porque tem muitos símbolos ali, tem muita coisa que a gente vai ver, luz, trevas, escuridão, tantas coisas que Jesus falou, água e vinho, então tudo tem um significado. Mas antes de ler o texto que nós vamos estar lendo, na verdade,
nós vamos estar falando do prólogo de João. Pastor, o que é o prólogo de João? É a introdução do livro. João escreve 18 versículos e nós dividimos em duas partes. Poderia dividir até 3, a gente poderia dividir, mas eu dividi em duas partes. A gente vai trabalhar hoje João de 1 ao 14. Mas antes de lermos, eu quero citar algo aqui. Teve um jovem, que ele era seguidor de João Calvino, Francisco Júnior. Ele foi um homem, um erudita, um pregador da palavra, alguém que seguiu os ensinamentos de Calvino, de João Calvino, e um grande teólogo, contemporâneo, um grande teólogo que existiu. A gente conhece, talvez você já ouviu falar em João Calvino. E esse homem que eu citei, Francisco Júnior, ele era um ateu declarado. Ele dizia, olha, eu não acredito em Deus. E ele tinha um pai fervoroso. E esse pai de Francisco Júnior sempre deixava a Bíblia para que ele lesse. E Francisco Júnior sempre olhava aquele livro que ele dizia, esse livro não tem valor para mim. Então ele não lia. Ele não lia a Bíblia. E passou-se muito tempo. E Francisco Júnior todos os dias via sua Bíblia, a Bíblia do seu pai, em lugares diferentes, porque seu pai era um homem fervoroso, era um cristão fervoroso, e deixava a Bíblia bem de uma maneira que Francisco Júnior, ele tivesse, olha, tem esse livro, ele gostava de ler. Só que ele gostava de ler muito sobre a filosofia grega, muito sobre o que os filósofos falavam. Ele leu muito sobre Cícero e Epicúros, e em suas leituras, ele sempre via que na filosofia grega, eles falavam sobre o logos, que era o sentido de todas as coisas, aquilo que trazia a vida, a beleza, o universo, e ele sempre ouvia isso. Até que um dia, ele ficou na curiosidade e falou, não estou fazendo nada aqui, eu vou ler aqui a Bíblia do meu pai. E ao ler a Bíblia ali, ele leu apenas um versículo, dizendo que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, na verdade, versículo 14, que diz lá assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele leu o versículo 14. E ao ler esse versículo, Francisco Júnior diz, naquele dia, ele dando seu depoimento, seu testemunho, eu me tornei um cristão. De um ateu, naquele momento, me tornei um cristão. Seu pai ficou feliz, porque quando ele declarou isso, olha, agora eu sou um cristão, porque eu encontrei o sentido. Durante toda a sua vida estudando a filosofia grega, os movimentos, ele, naquele instante, quando ele leu isso, olha, João está dizendo que Jesus é o verbo que encarnou, que esteve, que viveu. Ele começou a refletir sobre as obras que ele tinha lido e que apontavam que, olha, tem um logos, e na verdade esse logos, 500 anos antes de Cristo, a filosofia grega já falava sobre o logos. Já falava sobre o logos, sobre o verbo, no português para a gente. Logos é uma palavra em grego, que significa palavra. Então, ele já tinha ouvido tanto falar, e na verdade a filosofia falava 500 anos antes da vinda de Cristo. E quando Cristo veio, habitou entre nós, João escreveu e disse, olha, nós vimos a sua glória. Francisco Júnior, ele se converteu ao ler esse versículo, esse único versículo do Evangelho de João. E aí eu me lembro do versículo que a gente falou, tem dito muito aqui, a gente sempre vai citar, João capítulo 20, versículo 30 e 31, olha, se fosse falar todas as coisas, mas o que está escrito é para que vocês possam crer. E ao crer tenham vida em Jesus, naquele momento, Francisco Júnior começou a ter vida em Jesus. E eu penso que durante 500 anos essa palavra, logos, estava no cenário do mundo, estava ali na filosofia grega, eles falando sempre, querendo entender o logos, buscando sentido para as coisas, e surgiu João, dizendo que Jesus era o verbo de Deus. E sobre esse verbo de Deus, que à leitura de um versículo apenas, um homem teve a sua vida transformada, porque este evangelho, ele é para que nós possamos entender que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. E este homem entendeu, se tornou um erudita, um grande pregador, seguiu um grande teólogo, que é João Calvino, e anunciou o evangelho. Nesse exato momento, eu te convido
abra o seu coração, porque esse evangelho aqui que nós vamos estar expondo, ele pode transformar a sua vida, porque o que está escrito é para que você tenha vida e tenha vida em Jesus. Amém? Vamos seguir a leitura do texto. Eu entendo que nós precisamos da palavra do Senhor. Olha o que o texto diz. Te convido a abrir a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. E ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Está acompanhando? Filhos de Deus. Versículo 13 agora. Vamos ler. Diz assim: e aos quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esse é Jesus. Bem, nessa noite, o tema da nossa palavra é o Verbo de Deus. Sabe, durante muito tempo, talvez você já ouviu falar sobre o Verbo de Deus. Talvez você já ouviu falar o que quer dizer isso. O que vem a ser o Verbo de Deus. Eu sei que eu disse que esse evangelho, que a palavra do Senhor, ela transforma vidas. Tem um grande, outro homem que era ateu, C.S. Lewis, ele também se declarava ateu, ele era ateu convicto. Até que um dia ele escreveu um livro, quando ele teve a sua experiência com o Senhor, dizendo: olha, eu fui surpreendido pela alegria. Nessa noite eu sei que a gente está vivendo dias de tristeza, dias de medo, dias de angústia, mas à luz desta palavra eu creio que você pode ser surpreendido pela alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E voltando ao texto que nós lemos, eu disse que o gnosticismo estava imperando muito no primeiro século, combatendo a mensagem da cruz, combatendo os princípios do cristianismo. Havia uma batalha, e a gente vê muito assim sobre os pensamentos. Os gregos estavam ali, conseguiam unir com alguns judeus que acreditavam nas suas filosofias, e isso tinha ganhado uma proporção muito grande. Tinham vários grupos que estavam se espalhando ali ao redor do mundo, e essa filosofia, a filosofia grega, que era a inteligência que estava indo por todo o mundo. A gente sabe que Roma dominava o mundo, belicamente falando, porém, os gregos, através da inteligência, a sabedoria, e os discursos atingiam muitos corações. E nesse texto que nós acabamos de ler, e nós vamos expor os versículos, eu quero dizer para você que João, de uma maneira toda especial, preocupado com o que estavam falando de Cristo, porque ele tinha andado com Jesus, ele era o discípulo amado, ele era aquele que tinha comunhão com Jesus, estava em vários milagres, e neste livro de João, do Evangelho segundo João, ele não vai ficar falando muito dele. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas apresentam, olha, Jesus sempre estava com ele, Pedro, Tiago e João estava sempre ali. Então João foi uma testemunha ocular, e por isso ele escreveu esse evangelho. Ele escreveu esse evangelho narrando algo que ele poderia afirmar, porque ele viveu, ele viu.
E eu quero dizer para você, no começo de tudo, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Talvez você nessa noite diga assim, mas eu não consigo ver. Abre o seu coração para enxergar o amor de Deus por você. João, ele vai falar algo muito importante. Ele começa de uma maneira clara dizendo, a gente leu aqui, olha, no princípio era o verbo. Quando nós olhamos no início da sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. João, ele, de uma maneira toda especial, ele vai narrar, dizendo, olha, no princípio era o verbo. E o verbo, como eu já disse, essa palavra verbo para nós em português, no grego, quando o texto foi escrito, é logos. No princípio era o logos, no princípio era a palavra. E a palavra diz lá que estava com Deus e era Deus. Isso deu um parafuso na mentalidade que estava imperando no primeiro século. Porque todos aqueles homens, o gnosticismo que estava contrariando tudo isso, que não acreditavam na criação, na encarnação e na ressurreição, 3 pilares do Evangelho, 3 pilares daquilo que nós cremos na palavra, e ele precisou escrever, e ele escreveu esse Evangelho, ele começou dizendo isso, e eu quero falar sobre o verbo de Deus. Ele é pré-existente, os 2 primeiros versículos falam que antes da existência ele já estava lá. O texto vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Antes da existência humana, o verbo, o logos, Jesus, já existia. E João, ele começa a falar isso. Jesus, ele já existia. Ele já era. Algumas pessoas, e naquele momento, eles não conseguiam crer. Olha, Jesus é um profeta, um profetinha. Jesus é um profeta aí que veio, seus discursos. O Sermão do Monte é algo maravilhoso. Se você ler detalhadamente, você vai falar, que coisa linda. Como uma mente seria capaz de produzir isso? Os sermões de Jesus. Só que quando nós percebemos que João, de uma maneira toda especial, narrando e falando sobre o Logos, sobre Jesus, sobre a palavra encarnada, a gente vai ver isso. Quando ele diz, olha, ele já existia antes da existência, ele é pré-existente. E na verdade, à luz de João, eu quero dizer para você que Jesus, ele é o Senhor. À luz de Jesus, à luz do que João diz, eu quero dizer que João declarou isso, que Jesus é o Senhor, Jesus é Deus, porque ele estava e ele é Deus. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz deste mundo. Sabe, quantas pessoas naquele tempo duvidavam, quantas pessoas hoje também duvidam, não acreditam, mas o verbo Jesus, o Deus encarnado, esteve entre nós, ele podia dizer isso, ele viu. E ao ver isso tudo, ele começou a narrar, olha, ele já deu um checkmate total no gnosticismo, ao dizer, olha, ele estava no princípio, ele fez todas as coisas. A gente vai seguir aqui, olha, o verbo encarnado, ou o verbo de Deus, a palavra, Jesus, o Filho de Deus. Em segundo lugar, a gente pode perceber as suas ações na criação e na vida. Versículo 3 ao 5, vai dizer assim, olha, houve um homem, versículo 3, todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. A vida estava nele. Tudo foi criado por Jesus. Sem Jesus, nada do que nós temos aqui estaria. Você está vivo hoje? Jesus criou você, ele estava na criação, ele é o seu Criador. Ele pode ser o seu Senhor também. A gente vai falar sobre isso também. Sabe, ele é a luz, ele é a vida. Versículo 4 diz isso. Ele é a vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a pior coisa que tem é viver na escuridão. A pior coisa que tem é uma pessoa, quando falta luz, você lembra disso? Quando já faltou luz de repente na sua casa? Faltou luz e de repente você, opa, não tem ventilação, não tem televisão, não tem internet. Eu acho que
pessoal vai ficar nervoso não pela televisão, pelos outros aparelhos, mas sem internet, hein? Os adolescentes aí, os mais jovens que estão ouvindo. Sem internet, pastor, imagine sem luz. Sem a luz, a gente vive na escuridão, e ficar na escuridão é ruim. Nós não conseguimos enxergar. E tudo o que, naquele primeiro século, aquelas pessoas estavam em busca da luz, em busca da verdade. E todos os movimentos diziam, olha a luz, vamos buscar a luz, vamos buscar a iluminação, vamos buscar encontrar o sentido da vida, vamos buscar isso tudo. E Jesus, ele é apresentado aqui por João de uma maneira muito clara. A sua ação na criação, ele fez todas as coisas, ele é a luz dos homens, Jesus é o Senhor da vida. Versículo 4. Jesus, ele quer também ser o Senhor da sua vida, das nossas vidas. Jesus é o Criador. Ele criou todas as coisas. E como que você pode ter vida em Jesus? Mais uma vez, João 20, versículo 30 e 31. Na verdade, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais foram feitos. E se fosse ser escrito nesse livro, não ia dar no livro de João. Mas estes sinais, porém, foram escritos e registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, e para que, crendo em Jesus, tenham vida em seu nome. Não sei como é que está a sua vida, mas quando você começar a crer em Jesus, você vai ter vida, e vida para valer, e vida de verdade, e vida com alegria, e vida com esperança, e vida com fé, e vida com amor. Jesus veio trazer isso tudo. Jesus ilumina as trevas. No versículo 5 diz lá o seguinte: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. Jesus ilumina as trevas. Jesus veio para resplandecer, iluminar o mundo que andava em trevas. Sem Jesus não tem como andar, não tem como viver. As trevas são o resultado da ausência de vida. Vidas apagadas. Você talvez diga assim: fulano está tão apagado, é porque está vivendo na escuridão, ele não consegue enxergar a luz, não consegue enxergar a luz da vida que é Jesus. Sabe, a gente pode perceber, João nos ajuda, esse livro de João, o Evangelho segundo João, escrito por ele, é um livro teológico, é um dos evangelhos mais completos dos 4, ele é, porque se você comparar com os outros, eu falei do prólogo lá no início, que é a introdução do livro, você vai perceber que Mateus começa falando do nascimento, Marcos fala dos milagres, Lucas também, eles vão narrar da onde que veio Jesus, né? Só que contando toda a sua linhagem desde Davi, porque tinha um objetivo. Só que João, ele não tinha esse objetivo de falar disso, ele já chegou apresentando que Jesus era Deus, que Jesus era a vida, que Jesus era a luz. E à luz do texto nós seguimos um pouco mais o verbo de Deus, o Logos. Jesus é maior que qualquer homem. Versículo 6 ao 9, João nos ajuda a entender isso. Ao dizer lá, olha, houve um homem, tá? Houve um homem enviado de Deus, versículo 6. E o nome dele era João. João Batista, a voz que clamava no deserto. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Sabe, houve um homem enviado. E esse homem era João Batista. Ele veio para ser aquele que ia anunciar o Cordeiro de Deus. A gente vai falar isso brevemente. Ele seria aquele que ia anunciar o Messias, o Redentor, o Salvador, a luz do mundo, o Deus do universo, o Senhor de todas as coisas. João Batista veio para fazer isso. Ele foi a testemunha. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele, na verdade, ele veio para testificar, para anunciar. E eu estou aqui nessa noite para anunciar para você: Jesus é o Senhor, é a luz, é o caminho, é a verdade, é a vida. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Nessa noite eu creio que você que talvez está assistindo aí esse nosso estudo bíblico, essa mensagem expositiva, eu quero dizer para você que Deus, na verdade, escolheu esse momento para falar ao teu coração.
Eu creio que nesse exato momento eu fui enviado por Deus para esse instante, para a sua vida, para testificar para você, para dizer para você que Jesus é o caminho, que Jesus é o Senhor, que Jesus pode mudar a sua vida, que Jesus ele é maior do que qualquer homem, qualquer pessoa que pisou na face da terra. E a gente às vezes fica, ó, fulano, olha, ciclando. Jesus é maior. O verbo de Deus, Jesus é maior, ele tem todo o poder. Sabe por quê? De uma maneira toda especial, João vai falar, o João é evangelista, né? Eu tenho que ter cuidado para a gente não confundir. O João, autor do livro, ele vai citar João Batista aqui, que ele foi enviado para falar, e ele dizendo, olha, porque João Batista ele atraía as multidões, eram muitas pessoas, e as pessoas, houve uma comunidade chamada comunidade joanina, que se tornou aí seguidor aí de João Batista. A gente vai ver ao longo dos próximos encontros nossos, que tinha muitos homens que acreditavam que João Batista seria de repente o Messias, seria o enviado, seria a resposta de Deus, mas não, no versículo 6 ele vai dizer que João o evangelista, o autor do livro, ele vai dizer nesse evangelho, olha, ele não era a luz. Versículo 6, houve um homem enviado de Deus, seu nome dele, e o nome dele era João. Versículo 7 diz lá, ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para ser testemunha é alguém que viu, alguém que anunciou, alguém que sabe que tem uma mensagem. Nessa noite eu estou aqui também para testificar para você que Jesus é a luz. O propósito de Jesus é mudar a sua vida, mudar a sua história. João Batista, ele veio como testemunha para dizer, olha, eu posso dizer e eu posso te dizer, Jesus Cristo mudou o meu viver, ele pode mudar o seu viver também, ele pode mudar a sua história, ele pode mudar a sua vida, seu casamento, sua realidade de vida. Você consegue crer nisso? Sabe, eu não estou aqui para testificar da Igreja Batista Central, a igreja que eu sou pastor. Não estou aqui para falar do meu nome. Eu estou aqui assim como João Batista foi enviado para uma multidão. Eu estou sendo enviado por Deus para a sua vida, para ser boca de Deus para você, para dizer que, testificar que Jesus, sim, é a solução para a sua vida, para a sua história. Jesus, ele é Deus. Jesus é o Senhor. Jesus é o autor da vida. E ele quer te dar a verdadeira vida, a verdadeira paz. Ele veio testificar que Jesus é a luz da vida. No versículo 7, você consegue crer? Os versículos 8, 9, olha o que vai dizer lá. Ele, João Batista, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Sabe, João Batista, aqui narrado por João, autor do livro, ele veio para testificar, para anunciar, para dizer que Jesus, ele é a luz da vida. Quero dizer para você que eu orei por você para que nesse momento você tivesse a sua mente, seu coração iluminado por esta palavra, que você entendesse que enquanto Jesus não estiver no seu coração, na sua vida, sendo o Senhor, a escuridão vai permanecer, porque a verdadeira luz só Jesus pode te dar. Deu para entender? Só Jesus pode te dar. Só Jesus pode te dar. Eu quero seguir ainda. Entendemos que o verbo, em quarto lugar, de Deus, ele veio possibilitar para que você, para que eu, para que todo mundo pudesse se tornar filho de Deus. Sabe, eu poderia parar aqui, se a gente ler o versículo 12, a gente for lá agora, ó, o versículo 10 diz, o verbo estava no mundo, o mundo não foi feito, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Quantas pessoas não conhecem Jesus também hoje? Conhecem a religião, conhecem um pastor, conhecem algum crente que talvez, mas aquele crente ali é paraguaio, e aquele crente ali não dá testemunho. Talvez você já conheceu muitas pessoas que carregam a Bíblia, tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 Bíblias na casa, mas o que você precisa conhecer é Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, o Logos do Senhor, o Senhor da história. Olha,
veio para os que eram seus. E quando a gente pensa assim, veio para o que era seu, ou seja, ele veio ali em Israel, esteve ali no meio dos judeus, porque o povo judeu foi escolhido como uma vitrine para o mundo. Através deles, desde o Antigo Testamento, a gente vai perceber um Deus gracioso, um Deus que se importa, um Deus que queria usar esse relacionamento de amor para que todos também fossem alcançados. E a gente vai perceber em João 3,16, mais à frente a gente vai explicar todas as palavras desse versículo, que é o versículo mais importante da Bíblia, que diz assim: porque Deus amou você mesmo, de tal maneira que deu o seu filho, o único filho Jesus, para morrer, para se entregar na cruz, para todo aquele que crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Sabe, a gente falou há pouco tempo sobre o céu e o inferno. Contamos a parábola contada por Jesus na celebração de domingo. E nós explicamos o que Jesus queria dizer, essa realidade, ter vida eterna. Céu e inferno são duas realidades, dois lugares que existem. E o único jeito de viver na eternidade com Deus é através de Jesus. Só com Jesus. Muitas pessoas zombam, muitas pessoas não acreditam em você. Seguindo ainda no texto, eu quero dizer aqui ainda no versículo 12, olha, veio para os que eram seus, veio para eles, para aquele povo que estava desde o Antigo Testamento, ouvindo profetas vindo, se levantando, anunciando o caminho, preparando o caminho do Messias, do Salvador, do mundo, do Libertador. E o povo ouvia no Antigo Testamento, ouvia que viria o Messias, que viria o Senhor. E quando ele esteve nesta terra, as pessoas o rejeitaram. Ele veio para os que eram seus não receberam. Quantas pessoas nessa noite não querem receber Jesus? Ah, pastor, eu gostei, semana que vem eu quero ouvir, mas negócio de receber Jesus, daqui a pouco a gente vai falar. Olha, o versículo 13 ressalta que os que creram, ou os que conseguem crer no nome de Jesus, eles vão desfrutar da boa vontade do Senhor. Olha o que diz o versículo 13. Vamos lá. Os que não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Sabe, João, aqui, esses 18 versículos, estou suando, né? A esposa está fazendo sinal que eu estou suando. É unção, estou cheio de unção e de calor também. Mas vamos lá, versículo 13, quando nós lemos aqui, é pela vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ele quer mudar a sua vida, a sua história. Sabe, o verbo de Deus, o Logos, a gente vai agora, já quase chegando no final. Vamos citar o seguinte, que ele viveu entre nós, versículo 14. Diz o texto assim, olha, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. E vimos a sua glória. João disse isso, olha, nós vimos a sua glória. Ao longo desse evangelho a gente vai ver alguns momentos que eles viram a glória de Deus. E aí, olha, como a glória do unigênito do Pai. A gente vai ter a oportunidade de ver quais são esses momentos que ele está servindo. Olha, nós vimos a sua glória. Ele habitou entre nós, o Logos, o verbo de Deus. Jesus, ele habitou entre nós, ele veio a essa terra. O Deus encarnado, em carne e osso, você já ouviu essa expressão? Em carne e osso ele habitou, ele viveu, contrariando todas as filosofias do mundo que estavam naquele momento, contrariando toda a religiosidade, onde um Deus não podia se relacionar, é algo distante, é algo que não dava para acontecer, é impossível de acontecer, mas ele veio, se humilhou, se esvaziou, tornou-se em forma de servo, foi obediente até a cruz. Isso Paulo vai dizer mais à frente em Filipenses, mas hoje eu quero ressaltar que ele esteve em carne e osso aqui nesta terra, viveu entre nós, padeceu, sofreu e foi fiel até a morte, até na cruz. Só que ele não ficou na cruz ali. Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte para que nós tivéssemos vida. Sabe,
eu entendo que nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que um filósofo, Aristóteles, já falava, é um tempo onde as pessoas querem ver, querem tocar. Todos nós somos curiosos, queremos ver, queremos ter a prova, mas se eu ver, se eu tocar, se eu botar a mão. O ser humano tem um desejo de conhecer. E esse filósofo, ele vai falar disso. Ele escreveu algumas obras sobre isso. Ele explica que as sensações valem, olha, se eu conseguir, eu cheguei ao objetivo, não importa. Algo que é visual é muito importante. A nossa curiosidade, ela vem em muitas pessoas, e talvez você esteja curioso agora, o que isso tem a ver com a minha vida? Jesus veio, o Verbo esteve entre nós, habitou nessa terra, ele sofreu, venceu a morte para que nós estivéssemos vivos, vida em Jesus. Eu me lembro de Tomé. Tomé foi um dos discípulos que disse, olha, se eu não ver que ele ressuscitou, não acredito. Se eu não ver os buracos nas mãos, eu não acredito. Eu preciso ver, eu preciso tocar, e tem tanta gente assim. Eu preciso tocar. E João, nesse livro, de uma maneira especial, ele diz assim, olha, nós vimos a glória dele, vimos o Deus encarnado. Vimos o Deus encarnado. Nesse dia estamos enxergando tantos males, mas também temos a oportunidade de enxergar Jesus agir em nossas vidas como ele agiu na criação. Ele continua agindo. Ele continua realizando grandes coisas. E eu quero agora me dirigir a você, dizer que na semana que vem, nós estaremos expondo a segunda parte do prólogo, ou seja, da introdução do livro. São 18 versículos que vão falar sobre Jesus, sua divindade, que ele é Deus, que ele é Senhor, que não há ninguém que se compara a ele, que ele é maior do que qualquer homem que pisou nessa terra, que ele é o Senhor, que ele é a luz, que ele é a verdadeira luz, que ele é autor da vida. Tudo isso, olha quantas coisas teológicas aqui nesses poucos versículos, revelando a divindade de Cristo, o poder de Cristo, o agir de Cristo. Tudo isso, de uma maneira muito clara. Não são as minhas palavras, aqui nós estamos expondo aquilo que João viu, escreveu, para que nós tivéssemos vida em Jesus. Sabe? Na semana que vem, nós vamos conversar sobre as razões para crer em Jesus. Eu vou apresentar para você, à luz desses próximos versículos, do 15 ao 18, algumas razões para você crer em Jesus. E ao encerrar, eu quero dizer, Jesus é Deus, ele habitou entre nós, pessoas o rejeitaram. O que você vai fazer? Rejeitar a Jesus? Eu quero, antes de a gente cantar uma música, dizer para você o seguinte: todos que receberam Jesus ou recebem Jesus, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos nós somos criados por Jesus. Mas ser filho é só quem recebe Jesus. Eu quero fazer 2 convites. Você que está me ouvindo agora, nesse exato momento, talvez você está ao vivo, talvez você está assistindo depois. Você que quer receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você vai escrever nos comentários, olha, eu recebo Jesus. Você que está afastado dos caminhos de Deus e quer voltar a andar, a desfrutar de uma vida com Jesus na casa do Pai, você vai escrever, eu volto para o Pai, só isso. No domingo nós tivemos alguém que escreveu, a Cláudia, e nós estamos orando pela sua decisão e queremos orar por você. Nós vamos cantar uma canção, enquanto louvamos o Senhor, você tem a oportunidade de escrever aí, tomar essa decisão, e logo após, nós vamos orar, impetrar a bênção, agradecer ao Senhor por esta noite. Eu quero dizer para você, tem muito mais. Eu estou apaixonado por esse livro. Desde criança, eu nasci num lar evangélico. Fui criado pelos meus pais. Mas eu tenho lido esse livro, tenho estudado esse livro, tenho aprendido muito com esse livro. E eu quero compartilhar com você tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas através do Evangelho de João. Vamos louvar ao Senhor.
mas não fará por mim. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti. Confiarei em Ti, Jesus. Minha esperança está em Ti. Eu quero concluir o propósito desse livro. O objetivo desse Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, a gente pulou lá, é a nossa base, a gente vai sempre ler ele também, tá? Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Tenham vida em seu nome. Eu quero orar por você, orar pela sua decisão. Você que entende que precisa crer em Jesus. Às vezes a gente acredita em tudo, mas a gente tem dificuldade de crer em Jesus. Eu quero orar pela sua decisão. Quero dizer para você, olha, vale a pena crer em Jesus. João escreveu esse evangelho para que você cresça em Jesus. Esse livro foi escrito para que você pudesse crer em Jesus. Crer que Ele é o Senhor, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, que Ele é o princípio e o fim, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o Deus sobre a terra, que Ele é aquele que tem poder para mudar a sua história. Receba esta palavra em nome de Jesus. Nessa noite, nós vamos orar, encerrando a nossa celebração, e eu quero que você possa tomar posse dessa palavra. Você que escreveu nos comentários, talvez a gente não vai ver aqui agora, depois a gente vai ver, e nós vamos entrar em contato com você, vamos orar com você. Eu quero dizer, temos uma classe para todas as pessoas que estão se decidindo nas nossas celebrações online. Nós estamos convidando para fazer parte de um curso bíblico, que eu tenho ministrado esse curso bíblico para os novos decididos. Então, a gente já está com algumas pessoas que se converteram online e receberam Jesus, creram em Jesus. Não quero que você pense, é a palavra do pastor. Não, a palavra do Senhor. É essa palavra que vai transformar a sua história. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Volte para os braços do Pai. Feche seus olhos. Eu vou falar com Deus nesse momento, entregando esta celebração que o Senhor
te abençoe, tá bom? Senhor, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ao lermos a tua palavra, já sentimos, ó Pai, como é tão bom estarmos diante do Senhor, diante da tua palavra. E pedimos que a tua palavra, ó Deus, venha estar transformando vidas nessa noite. Seja com as vidas que decidiram neste momento, receber Jesus Cristo como Senhor, que creram, não na minha palavra, mas na palavra do Senhor, porque a tua palavra nos disse, ó Pai, nos diz que se crêssemos em Cristo Jesus, nós iríamos ter vida e vida em Jesus. Ó Pai, esteja com cada decisão, esteja com as nossas vidas, nos fortaleça. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja reunida em cada casa, em cada lugar, espalhado pela face da terra. Agora e para todo sempre, o povo de Deus diz amém. Deus te abençoe, forte abraço, até a próxima.